Salmo 62. Nós vamos falar nos próximos domingos pela manhã sobre oração. Temos nos preocupado com oração. Temos passado aqui em nossa igreja várias situações que têm, pela graça de Deus, nos levado à oração. São dificuldades, são problemas, mas nós precisamos ampliar o nosso entendimento sobre oração, porque senão nossas orações serão apenas intensificadas quando as dificuldades chegarem à nossa porta. E quando você olha para os profetas, quando você olha para o Senhor Jesus e os apóstolos, quando você olha para o livro dos Salmos, que é por excelência o livro de oração da igreja, o que você vê são pessoas dedicadas à oração, não somente quando as situações estão difíceis, mas em todo o tempo. E nós precisamos aprender isso. O Salmo 62 será todo considerado, porém, o verso que nós vamos focalizar é o verso número 8, que diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Confiança é um dos temas principais deste salmo. A primeira coisa que você vai notar quando você começa a ler o salmo é o salmista expressando confiança em Deus. Mas há uma coisa que pode passar despercebida, é que ele está falando consigo mesmo. O primeiro verso ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Essa é uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. O salmista muitas vezes faz isso. Você vai encontrar os profetas fazendo isso. Eles vão dizer: isto é enfermidade minha. Por exemplo, quando ele não consegue perceber que no meio da disciplina Deus está sendo, na verdade, misericordioso. O salmista diz: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. E repete isso pelo menos umas 3 vezes em 2 salmos seguidos. Ele falando consigo mesmo. Eu não sei, você tem esse hábito de falar com você mesmo a respeito de Deus? E geralmente isso tem que acontecer quando nós meditamos sobre o cuidado de Deus conosco. Aqui ele diz: silencia. A ideia é de que você ou está reclamando ou está gritando por socorro, alguma coisa assim, mas você imagina um ambiente que não está tranquilo, não está calmo. E o salmista é obrigado a dizer para si mesmo: somente em Deus espera. Silenciosa, ó minha alma. E é interessante, então, que ele fala: espera só em Deus, não tem outro para você esperar. Mas anote isso, ele está falando consigo mesmo. Talvez você e eu precisemos fazer isso. Talvez eu e você precisemos nos lembrar de falar com a gente mesmo a respeito de Deus. Senão, irmãos, nós nos desesperamos. Isso é, assim, vamos dizer, a situação mais próxima, paralela àquela exortação mútua. Você sabe que a igreja, ela mutuamente se exorta. Existe um ministério pastoral no meio da congregação. Nós nos consolamos uns aos outros, nós nos confrontamos uns aos outros, nós nos encorajamos uns aos outros. Enfim, nós fazemos isso. É aquilo que a gente chama de paráclise, né? Que é a mesma coisa, muito semelhante ao ministério do Espírito Santo, que, aliás, flui dele para nós. Mas há, às vezes, momentos em que você está sozinho, e você precisa desse momento também. Você pode estar sozinho porque não tem ninguém lá perto, você, ou você pode ter que se colocar sozinho diante de Deus, porque é um caminho pelo qual você precisa passar, pelo menos naquele momento, isoladamente, só você e Deus. Então você tem que dizer para você: olha, calma, para. Por que você está aflito? Por que você está ansioso? Por que você está ansiosa? Você falando consigo mesmo, imagina um espelho diante de você e você falando isso. É isso que o salmista está fazendo. Mas o texto, quando ele prossegue, ele vai demonstrando que o que o salmista está dizendo é que ele confia em Deus, ele está fazendo afirmações repetidas de confiança em Deus. O salmo prossegue dizendo: só ele é a minha rocha. Note bem, ele está sendo coerente. Se você espera somente em Deus e descansa nele, então é porque só ele é, seja lá o que for que você precisa. Ele é a sua rocha, ele é o seu refúgio. Ele é a sua salvação, ele é a sua esperança, é isso que ele vai dizer no decorrer do texto. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu refúgio, não serei muito abalado. É interessante, você se lembra, salmos são poesia, né? E a poesia tem uma qualidade muito boa.
Ela fala tanto à nossa mente quanto ao nosso coração. Ela fala às nossas emoções e ao nosso intelecto. Você vê aqui que isso é palavra de Deus, expressando o sentimento humano. E, além disso, não é feito simplesmente aleatório. Davi não está aqui simplesmente recebendo fluidos do Espírito Santo. Não, ele pensa enquanto o Espírito sopra através dele a palavra de Deus. Ele está pensando sobre como ele está fazendo. Está construindo boa poesia. E, por isso, vai crescendo. Eu acho que está um pouco alto demais o som. Estou toda hora ouvindo um retorno aqui. E por isso vai crescendo. Ele agora diz, não serei muito abalado. Outra versão diz, não serei grandemente abalado. Mais adiante ele vai dizer que ele não será abalado, de jeito nenhum. Versículo 6. E a ênfase no hebraico é essa mesmo, como está aí na sua Bíblia. Não serei jamais abalado. Então ele coloca o patamar para construir boa poesia e para construir também expectativa emocional. Porque quando você enfrenta as dificuldades, você de fato percebe que está sendo abalado. Nós experimentamos algum abalo. Na verdade, são os abalos que nos impulsionam mais para Deus. Não é que tenha que ser assim, mas parece que, dada a queda atuando em nós e no mundo ao nosso redor, dados os enfrentamentos com o nosso próprio pecado, parece que, quando somos abalados, quando somos afligidos, quando somos angustiados, então nós começamos a perceber algumas coisas que deveríamos perceber o tempo todo. Você depende todo o tempo da graça de Deus. Você depende o tempo todo dele. Você não move um músculo. Assim como o diabo não move um músculo, se é que ele os tem, sem Deus. Não respiramos, nosso corpo não funcionaria. Mas não é só aí, não. Dependemos dele para tudo, ele quem nos conduz. Você não tem ideia de quantos livramentos Deus te dá. E não são só livramentos físicos, que é o que vem geralmente à nossa mente. Quantos livramentos de pecado Deus te dá? Quantas vezes um simples desvio numa rota física qualquer, você está indo por uma rua, vai por outra, e você se livra de pecar, se livra de desagradar a Deus, se livra de ter um regresso na sua santificação. E você não sabe, eu não sei, nós não sabemos. Nós sabemos que a Bíblia diz que os anjos trabalham ao nosso redor, Hebreus diz isso, eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida, eu e você. Mas você não os vê aqui, nós não os cultuamos e seria um grande erro se fizéssemos isso. A igreja dos Colossenses tinha um problema desse lá. Mas eles estão aqui, eles estão presentes no culto. Eu fico imaginando como os anjos devem reagir, porque a Bíblia diz que eles estão presentes no culto ao Senhor, no culto. Quando a igreja se reúne, os anjos aprendem conosco. Os anjos estão aprendendo. Irmãos, tem uma noção aqui da doutrina de Deus. Nós dizemos que Deus é onisciente. Lembre-se, somente Deus é onisciente. Nenhum ser é ou será onisciente. Quando você for para o céu, se você morresse aqui hoje e fosse para a presença de Cristo, ainda não é o estado eterno final, mas já na presença de Cristo, você não se tornará onisciente sabendo tudo, não. Quando Cristo voltar e nós formos glorificados que estiverem vivos e ressuscitados que tiverem morrido, você não vai ficar sabendo tudo, não. Não pense que você vai se tornar onisciente, não. Será aprendizado. A eternidade é aprendizado também. E os anjos também não são oniscientes. Estão no nosso meio, eles aprendem o que Deus está fazendo. Eles olham e percebem o que Deus está fazendo. Talvez num grau diferente, eu creio num grau diferente do nosso, de um jeito diferente. O modo de aprender dos anjos parece ser mais intuitivo que o nosso, mas eles também aprendem e eles glorificam a Deus também. Eu fico imaginando a atitude deles. Quando nos veem, às vezes, tão relapsos no culto, tão prontos a deixar a nossa atenção se desviar para qualquer coisa, tão prontos a permitir que o dia a dia da semana interfira no nosso culto dominical, quando a maior parte da igreja está reunida. Imaginando o que eles devem estar pensando. Mas eles estão nos servindo, e você então não sabe, não conhece quantos livramentos. O salmista está consciente disso, mas ele acha que ele precisa falar isso para ele mais vezes. Eu cresci na igreja ouvindo as pessoas dizerem que nós precisamos meditar na palavra de Deus. Uma palavra que não tinha qualquer significado para mim na minha adolescência. Meditar. Vinha logo lá alguém na posição de lótus, né? Assim, com as pernas cruzadas, e eu não sei se fazendo algum som gutural. Essa é uma forma de meditar. Quando você se volta para você mesmo, você fez isso essa semana, em algum momento.
Talvez você não precise fazer exatamente como está aqui. Talvez você pergunte em algum momento assim, o que eu estou fazendo? Caminhando para um erro, indo em direção ao que desagrada a Deus, de repente você percebe, é o Espírito que incomoda, é algum anjo que chega perto para ministrar aquilo que Deus deu para ele fazer com você naquele momento, e você percebe a situação e você diz, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Vou parar com isso agora. Talvez pode ser numa conversa dentro de casa onde você está pronto para ofender. Talvez você tenha acabado de receber uma ofensa do seu cônjuge, do seu pai, do seu filho, e você está pronto ali para rebater de primeiro, porque nós não gostamos de levar desaforo para casa, porque também não é assim, pastor. Não, esse negócio de dar e virar o outro lado do rosto, isso aí, e aí reinterpretamos o que Jesus disse, não podemos, a Bíblia está lá dizendo, por que não sofrem antes o dano? Paulo fala assim, por que vocês não sofrem antes o prejuízo? E mantenham a comunhão da igreja, e mantenham a glória de Cristo. Mas nós não fazemos isso, nós estamos sempre prontos a revidar. Mas de repente, o Senhor ministra através de um anjo, o Espírito Santo vem para perto de nós, o verso bíblico é lembrado, e aí você para naquele momento. É quando você está fazendo isso aqui. Então, faça mais vezes. Você não precisa parar. Minha alma, para. Espera silenciosa somente em Deus. Você pode dizer, o que eu estou fazendo? Que burrice é essa, Maurício? Que tolice é essa que você pensa que vai fazer agora? Volta daí correndo. É você falando com você mesmo. E, na verdade, é Deus falando com você. Porque é o que a palavra dele ensina. Então o salmista faz isso. Esse é um exercício para a gente fazer. A gente quer, às vezes, fazer coisas práticas, né? Nada mais prático que você dizer, para, idiota, para de fazer isso que você está fazendo. Para si mesmo. É tão fácil falar para o outro. Treina com você mesmo. Às vezes não é para parar, às vezes é para fazer. Vai lá, fala, entrega esse folheto agora. Não liga se você vai passar vergonha, não liga se a pessoa vai olhar de cara feia. Ela pode ter o último dia da vida dela, você pode ser a última chance dela. Você pode fazer isso de diversas formas. O salmista passa a falar do ponto de vista de alguém que parece estar sendo perseguido por outros, né? Ou seja, está enfrentando dificuldades. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes? Como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. É alguém que está numa situação difícil, né? Você imagina, já é uma parede que está inclinada e alguém já vai lá e para derrubar, né? Ele julga, assim são as pessoas mais, né? Mas de vez em quando todos nós fazemos isso com alguém. Você pode não fazer o tempo todo, você pode não ser tão cruel quanto alguns que nós vemos por aí, mas de vez em quando fazemos isso. Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Nós também fazemos isso, muitas vezes. Você também pode usar a mesma ferramenta anterior, para com isso agora. Não, simplesmente não abra a boca. É só você encostar um dente no outro que vai ser difícil falar. Encosta o dente de cima no dente de baixo e fica ali. Enquanto isso, suas pernas se movem para longe e pronto, você já escapou de falar alguma coisa que desagrada a Deus. Ele repete então, porque é um salmo, porque é poesia, porque é uma ênfase semítica, não é? São hebreus, não é? Então eles querem enfatizar. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Esperança de ser livrado, inclusive, dessas pessoas que perseguem. Né? Ele é a minha esperança. Minha esperança não vem de outra coisa, vem dele. Nós temos orado aqui por várias pessoas enfermas, meu neto inclusive, o irmão Queiroz há pouco tempo. Temos mais 2 crianças pelas quais estamos orando. Não é? A nossa esperança é colocada em Deus, nossa esperança não é colocada na medicina. Você coloca a sua esperança na medicina tanto quanto você coloca no direito, quanto coloca na engenharia, quanto coloca em outra coisa qualquer. E de vez em quando tem injustiça, e de vez em quando tem um prédio caído, uma ponte que desaba. Não é? Só um tolo realmente coloca sua esperança nessas coisas. Essas coisas vêm de Deus para nós, mas numa realidade onde a queda atua. Elas só funcionam em algum grau, porque a redenção também atua. Mas a queda faz com que nós não possamos colocar nossa confiança nessas coisas. Elas são manchadas pelo nosso pecado, pela nossa insuficiência, pela nossa incompetência, pela nossa incapacidade, pelos nossos interesses pessoais. Por isso o salmista tem que repetir, a minha esperança não está nas coisas que estão aí, nem naquelas que Deus me dá,
legitimamente, mas nele, porque é ele quem decide. O médico diz, vai morrer, Deus diz, não vai viver, e pronto, vive. Isso era para ter caído, mas não caiu, não vai cair, porque Deus não resolveu. Diz, ninguém afunda esse navio, afunda, porque Deus resolveu afundar, e aí? É ele, em última instância, sempre. Nós não estamos o tempo todo ligados nisso. Nós achamos que a vida segue simplesmente. Que Deus é um ser que basicamente age aqui dentro aos domingos, quando nós nos reunimos. O salmista tem que se lembrar disso. Tem que falar para si mesmo isso. Somente em Deus espera minha alma silenciosa, porque dele vem. Ele é a minha esperança. Nós precisamos fazer isso, irmão. Isso é meditar. Você tem que parar, tem que falar com você mesmo, ou para fazer certas coisas, ou para deixar de fazer certas coisas, mas você precisa fazer isso. Não é de admirar que nós somos apanhados de surpresa por tanta coisa. Não exercitamos isso na presença de Deus. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado, porque há um sentido muito certo, muito real, em que não somos de jeito nenhum abalados. Você encontra Paulo e Silas, costas lanhadas, envergonhados, julgados injustamente, aliás, não julgados, simplesmente sentenciados, executada a sentença ali de vários chibatadas e tal, presos, pés no tronco, numa posição ruim. E o que é que os loucos estão fazendo? O que é que os doidos estão fazendo? Estão cantando, estão louvando a Deus. Ou eles são completamente malucos, ou eles estão encenando alguma coisa, ou eles então estão realmente dentro de uma realidade que muitos não conhecem. A Bíblia diz lá em Atos que enquanto eles cantavam, os outros presos os ouviam. O que será que os outros presos estavam pensando? Qual é desses caras? Por que estão fazendo isso? Estão na mesma situação que a gente? Estão cantando essa música aí, louvando a Deus? Se o Deus deles é de verdade, por que não os livra? Por que permitiu que isso acontecesse? E eles estão lá cantando. Mas o outro poderia estar pensando também, eu não sei, de alguma forma essa música me traz um tipo de paz que eu não sentia há muito tempo. Parece que tem alguma coisa nela. Só por ouvir isso já me faz bem. Eles estão cantando lá. E Deus podia enviar o terremoto como enviou, e podia não enviar o terremoto como muitas vezes não fez com os seus servos. Mas eles não são abalados. Eu falava numa igreja há algum tempo atrás, e eu estava dizendo para aquela igreja que tudo pode ser tirado da gente. Qualquer coisa pode ser tirada. Você não tem nada que não possa ser tirado, arrancado de você. E aí eu perguntei para o grupo que estava lá, você consegue lembrar de alguma coisa que não pode ser tirada de você? E um visitante inclusive respondeu assim, conhecimento. Aí eu pensei, realmente conhecimento parece ser muito difícil. Mas eu tenho um amigo que há pouco tempo teve um problema e de repente a mente dele virou, o conhecimento dele foi para onde? Acabou. De repente veio uma doença degenerativa, Alzheimer, por exemplo. Pronto, conhecimento, sabia tanto, tudo pode ser tirado de você, só tem uma coisa que não pode ser tirada. Uma única coisa. Porque não é você que segura essa coisa, é ela quem segura você e é Deus. Só isso. De resto, você será muito tolo, na verdade será louco, se você achar que tem alguma coisa que você retém, que você mantém, isso é meu e eu vou ficar com isso até quando eu bem entender. Nada é assim. Então tem um sentido em que nós não somos abalados. Ninguém tira Deus da gente. Por isso Jesus disse, não temam aqueles que podem matar o corpo, e depois que fizeram isso, não pode fazer mais nada. Acabou. É Nabucodonosor com os 3 amigos de Daniel. Vocês não vão se curvar, não? Eu já mandei tocar a música, a minha estátua está aí agora. Ou vocês se curvam e adoram essa estátua, ou vocês 3 vão ser jogados na fornalha. E aí eles dizem assim, o nosso Deus tem poder para nos livrar da tua fornalha, rei. Mas fica sabendo que se ele não nos livrar, você pode matar o nosso corpo, nós não vamos adorar a tua estátua, nem vamos te obedecer. E aí? Aí o rei fica furioso. Ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. Vem cá, faz diferença? Faz mesmo. 7 vezes, caramba, eu vou sentir mais dor. Se fosse 6, eu sentia... aquilo não fala dos 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquilo fala de Nabucodonosor, da impotência. Eu vou matar vocês. Ok, é melhor morrer com Deus na fornalha
do que ficar contra Deus no palácio com você. Ninguém gosta de ser rejeitado, né? Ainda mais se você é o rei. Jesus disse, não temam aqueles que podem matar o corpo e depois temam aquele que pode pegar o corpo, a alma e lançar no inferno. Então, num sentido, aquele que confia no Senhor não é abalado de jeito nenhum. Nós deveríamos lembrar disso. Suas emoções vão rodar. Sim, nós somos humanos. Jesus, ninguém passou o sofrimento que Jesus, porque você nunca disse, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Não, talvez você tenha dito, mas Deus não te abandonou. É a sua percepção que está equivocada. Ele está lá com você. Mesmo quando você erra, mesmo quando você se afasta dele, ele ainda está lá com você, está do seu lado. Você pode estar assim desesperado, suas emoções empolvorosadas, você diz, o Senhor me deixou, o Senhor me abandonou. Não, ele está lá. Agora, quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sozinho. De um jeito que eu e você nunca vamos ficar. Nunca vamos estar. Nós não temos ideia do que é aquilo. Jesus é digno de que a gente chegue aqui nessa manhã e o adore, cante, e louve e ouça a palavra dele. Porque ele pagou um preço inimaginável, você não tem condições. É por isso que nós cantamos aquela música, né? Eu nunca vou poder, eu vou entender, eu nunca vou compreender o que a cruz significou. Eu nunca vou poder dizer completamente. Acho que vai passar a eternidade toda e ainda não vou alcançar todo esse conhecimento, porque nenhum ser sofreu o que Jesus sofreu, o completo abandono do Pai. Nem as pessoas que estarão no inferno. Nem elas. Por quê? O inferno é um lugar onde Deus está presente, em sua ira somente, em sua justiça. Eu não penso que o inferno é um lugar onde Deus não está. Se fosse um lugar onde Deus não estivesse, seria muito bom até. Qual é a punição eterna? Você vai ficar num lugar aí, Deus não vai nem aparecer por lá. Ufa, que bom, mas não é assim. É um lugar onde Deus vai estar presente em sua ira e em sua justiça, nada de graça, nada de misericórdia. Jesus sofreu isso também, a ira, né? Mas os que estiverem no inferno saberão que estão lá e merecem estar lá. De certa forma, como disse C.S. Lewis, a porta do inferno será fechada, no final de tudo, por dentro. Ele sabe, Jesus experimentou o inferno injustamente. Injustamente? Como? Deus não comete injustiça, não. Sabe por que não foi injustiça? Porque ele se deu espontaneamente. Ele disse, eu pago o preço que eles não podem nem querem pagar. Então, nem quem está no inferno vai experimentar o que Jesus experimentou, sendo inocente, completamente puro e ainda experimentando os terrores da ira, da justiça, do juízo de Deus. A ponto de dizer, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me abandonou? Você nunca vai dizer isso correspondendo à realidade. Você pode dizer isso por causa das suas emoções, por causa do seu desespero em algum momento. Até que alguém vai chegar perto de você, não, cara, ele está aí, sim, é você que não está vendo, você que não está percebendo. E às vezes, muitas vezes, o que eu tive que fazer com pessoas assim é, você percebeu isso assim? Quem que você acha que fez? Notou isso assim, no meio desse troço, você notou? Quem que você acha? Há um sentido muito real em que nós jamais seremos abalados. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele sabe disso. Nós sabemos disso. Salvação e a glória dependem dele. Ele sabe que estão nele. Assim como depende a existência, assim como depende tudo. É isso que ele está fazendo o tempo todo. Estão em Deus a minha forte rocha, o meu refúgio. Ele repete isso. É uma rocha forte, você tem que imaginar aquele lugar. Imagina uma tempestade terrível e você está abrigado junto a uma rocha. Ou um mar muito bravio, mas tem uma rocha ali, não se abala, acima das águas você está nela. É isso que ele tem em mente. Imagina um deserto e você tem uma rocha, pelo menos, para fazer sombra em algum momento. Isso também está. Ele é a minha rocha. Ele é o meu refúgio. Seja o que for que estiver em volta, eu posso. Mas quando ele diz isso, tem mais aqui. Irmão. Ele está dizendo o seguinte, eu não vou me refugiar em outra coisa. Eu preguei uma mensagem aqui há muito tempo, onde eu perguntava o seguinte, qual é o teu refúgio?
Quando a coisa aperta, para onde você foge? Você já viu aquela pessoa que vem na igreja de vez em quando, parece, pede oração por ela e tal, some da igreja quando as coisas estão bem, a coisa aperta, ela vem para a igreja. Eu cresci em igreja ouvindo as pessoas criticarem essa atitude. Eu não critico essa atitude, não. Eu cresci em igreja ouvindo pessoas falar isso. Agora, né? Agora que apertou, né? Aí você vem. Cara, se a pessoa está se aproximando de Deus, deixa ela vir. Já imaginou como nós crentes podemos ser obstáculos para a graça? A pessoa está vindo, era para ela estar sempre, era para reconhecer sempre, era para ela estar dando louvor a Deus sempre. Ela não está fazendo isso. Nós que conhecemos de vez em quando não fazemos. E aí quando ela vem, o que a gente diz? Né? Agora, né? Não faça isso não, irmão. Diz, que bom que você veio. Que bom. É aqui mesmo que você tem que ficar. Clama Ele, sim, é Ele. Ele é o único. Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode nos ajudar. Então, qual é o refúgio que a gente escolhe? Quando a coisa realmente... Porque às vezes nós oramos, mas buscamos outros tipos de refúgio. Pensa só porque você está orando, não. Há pessoas que oram só emocionalmente. Vem um problema, vem uma situação, uma circunstância muito... brodizando a andar. Sabe como é que você sabe que você não está caminhando bem? É porque você não tem vida de oração. Então, se você não tem vida de oração, e quando a situação aperta que você vem, você está fazendo muito bem clamar ao Senhor. Não deixa de fazer isso não, mas você mesmo vai ser... Está preparando terreno para você ser prejudicado. O diabo vai se aproveitar disso. Eu não vou dizer para você agora, você está vindo orar, mas o diabo vai dizer isso para você. Ele é um acusador, ele virá fazer isso. E muitas pessoas que assim agem, na verdade, elas não estão buscando ao Senhor, estão com confiança em outra coisa. Eu me lembro, estou ouvindo já há muitos anos, a história de uma tribo que se converteu, toda a tribo. É muito comum isso. Se você conversar com o pastor José Carlos lá em Envira, lá no Amazonas, onde estivemos agora recentemente, você vai ver que é verdade. Às vezes o cacique se converte um monte de gente. O índio, que é o chefe da família, se converte, a família toda vai atrás. Isso acontecia nos tempos do Novo Testamento também, isso é muito comum. E, por favor, não pense que essas conversões são todas elas falsas, não. Da mesma forma como às vezes está aqui um culto pregando-se a palavra, vem uma pessoa, não tem nada demais, ela vem, chega aqui, pastor, eu entendi a mensagem, eu quero me entregar a Jesus e tal, e é falso. Pode ser. Ela pode ser emocionado simplesmente aqui, sem nenhuma fanfarra acontecendo no culto. Então não analisemos dessa forma. Mas é muito comum então acontecer isso. E uma tribo de índios, então, lá, uma aldeia quase que completamente se entregou ao cristianismo. E aí uma família lá, de repente veio um acidente grave, ou uma doença, não lembro direito agora. Ele disse, vamos correr para o médico. Mas aí um índio parou e falou assim, não, mas primeiro vamos orar, porque quando nós não conhecíamos Cristo, a primeira coisa que nós fazíamos era ir ao pajé. Depois a gente levava para o médico dos brancos. Vamos pedir ao Senhor. Eu não estou aqui, irmão, postulando para você uma cronologia de atendimento médico em emergência. O que eu quero questionar com isso é em quem você realmente confia. Você está achando que se levar a pessoa correndo é isso que vai salvá-la? Não. E isso é o que eu e você temos que fazer. Eu sou socorrista, eu tenho treinamento de socorro. Eu sei da importância da rapidez de socorrer alguém e sei da tolice de se socorrer alguém também com pressa. Você pode matar a pessoa de diversas formas. Muitas formas. A coisa mais tola que tem é aquele grupo que se junta. Não, tem que fazer e mata a pessoa, torna a pessoa tetraplégica o resto da vida, né, porque não entende o que está fazendo. Então eu sei da importância da rapidez. Mas em quem nós estamos pondo a nossa confiança realmente? O salmista sabia que dependia de Deus, a salvação dele e a glória dele também. E por isso ele fica repetindo isso. Estão em Deus a minha forte rocha, eu me refugio nele. E aí o versículo 8, confiai nele. Você notou? Nós estamos falando de oração. Isso é oração. Se é uma oração específica em um determinado momento, se é uma filosofia de vida de oração, né? Ou seja, o que a gente geralmente fala vida de oração,
Estamos falando de oração. Ó, verso 8, confiai nele, ó povo. Aqui, ele parou de falar para si. Uma das virtudes de você falar para você mesmo a respeito das coisas de Deus, é que você daqui a pouco não fica mais satisfeito, você se sente insatisfeito de falar para um auditório tão pequeno, só eu, para mim mesmo. De alguma forma você vai querer falar aquilo com alguém, com outra pessoa, com outros. E aqui ele faz isso. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. E esse testemunho tem de bom o fato de que eu experimentei o Senhor. Experimentem, então você pode confiar nele. Nós não fazemos isso, irmão. Você quer um pedreiro, você pergunta a alguém, você conhece um pedreiro que já trabalhou, que você confia o trabalho dele? Você quer um médico numa especialidade qualquer, você faz a mesma coisa. Mas tem indicação? Você já tratou desse médico? Conhece alguém e tal? A gente faz isso sempre, com tudo. É por isso que o testemunho tem sua importância. Nós hipervalorizamos testemunho de vez em quando. O problema do testemunho é quando a gente passa a falsa ideia de que Deus vai fazer na vida de B exatamente a mesma coisa que fez na vida de A, e Deus nem sempre faz assim. Esse é o problema. Eu não quero dizer que o testemunho seja ruim, não. Você pode, de vez em quando, até falar comigo, pastor, eu queria dar o testemunho. Só vou perguntar a você antes o que é. Né? Para evitar problemas posteriores. Não é problema para mim, não, é para você. Tá? Então, mas o testemunho é bom, principalmente pelo fato de você poder dizer, eu experimentei, ele é fiel, você pode confiar nele. O quanto eu posso confiar nele? Tudo. Eu confio tudo nele. Quando você pode dizer isso, então você vai fazer como salmista, confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. A gente canta aqui uma música que diz, eu quero me derramar, me derramar, me derramar, me derramar, me derramar, me derramar, me derramar. O problema meu com essa música não é tanto a repetição. A repetição em si não é em si problemática, depende do entendimento do grupo que está cantando. Senão vira um mantra, simplesmente. Mas quando diz eu quero me derramar, na cabeça da maioria das pessoas, é um ato emocional, simplesmente, de se jogar para Deus ou alguma coisa assim, sem muita consistência, sem muita definição. Isso pode ser um problema. Note, eu disse que pode ser, nem sempre é, como eu disse, depende do entendimento das pessoas. Nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos com muita facilidade. O salmista usa a mesma expressão, derramar. Mas ele tem a ideia aqui, derramar, irmãos, você precisa imaginar aqui, estamos no Salmo, estamos falando de Davi, estamos falando de alguém que conhece bem o uso desse verbo. Pense em derramar o óleo da unção, pense em derramar as águas num ritual do lado do altar, como vai acontecer com Ezequiel mais tarde. Pense nessa situação. Não pense numa coisa desprovida de entendimento, não. O salmista, ele convida, derrame perante ele o seu coração. Às vezes você faz isso sem palavras, às vezes você faz isso com muitas palavras. É quando você se abre realmente para ele. Não pense que você está errado quando você canta a tal música que eu mencionei agora e você está emocionado. A emoção não é pecaminosa em si. Qualquer coisa pode ser pecaminosa se ela toma o lugar de quem deveria estar naquele lugar único que é Deus, na adoração. A coisa pode acontecer assim. Mas o salmista está falando de você realmente vir e se colocar diante de Deus. É uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho experimentado na minha própria vida, é isso. Essa honestidade. Eu posso falar tudo com ele. Talvez se eu falasse alguns sentimentos e alguns pensamentos que passam pela minha cabeça com você, você ficaria assim, poxa, se o pastor pensa isso, se o pastor de vez em quando sente isso, o pastor experimenta, o que será da igreja, o que será de mim e tal, essa coisa errada que a gente faz, essa divisão de vidas assim que a gente faz, como se nós não fôssemos todos humanos. Com Deus eu posso simplesmente me derramar, se isso significa derramar o meu coração, abrir diante dele, as coisas que eu sei que ele sabe. E aí que está a maravilha. Antes de eu falar uns pensamentos que talvez me ocorram e que eu não teria coragem de falar para você, eu sei que ele sabe e ele me ama e continua me amando e continua cuidando de mim, continua provendo para mim, continua me guiando. É por isso que o salmista está chamando. Confiem nele, pessoal. Derramem o coração de vocês diante dele.
Os teólogos de Westminster no Catecismo Maior de Westminster, quando eles fazem a primeira pergunta, o que é oração, eles começam respondendo assim: oração é apresentar os nossos desejos diante de Deus. E aí eles citam justamente o Salmo 62, verso 8, derramai perante Ele o vosso coração. Sabe o que tem de bom nisso? É que você pode apresentar qualquer coisa diante de Deus. Qualquer coisa. Você pode apresentar um desejo errado, um desejo pecaminoso diante de Deus. Pode, pastor? Pode sim. Deve, pastor? Deve sim. Se aquele desejo está no seu coração, o desejo pecaminoso, o desejo errado, você deve apresentá-lo. Primeiro, porque Deus já sabe disso. Ele não ama você por você ter ou não aquele desejo. Segundo, porque quando você coloca aquilo diante da santidade de Deus, o erro fica claro, o pecado fica claro, você olha para aquilo, você olha para a cruz, você se sente constrangido, você é impulsionado para abandonar. Senhor, infelizmente, esse desejo está aqui dentro, eu quero derramar isso, mas agora é como quem joga água suja fora. Derramar isso diante do Senhor. Joga. Principalmente você deve derramar diante dele os desejos do teu coração que se alinham com a vontade dele, que se alinham com a santidade. Não é por isso que nós oramos em nome de Jesus? Você já aprendeu que há duas razões por que oramos em nome de Jesus, pronunciemos ou não essas palavras no fim de uma oração, né? A primeira razão é porque os méritos são dele. Quem assina o cheque é ele, não sou eu não tenho nada, é ele que tem. Então eu vou a Deus em nome dele. Se eu for em meu nome, eu não tenho nada, minha conta está zero. Aliás, minha conta está negativa lá, né? Se for olhar no sentido absoluto, é o saldo dele que cobre, né? A segunda razão por que nós oramos em nome de Jesus, é porque você não pode realmente pedir nada. Eu disse que você pode colocar diante de Deus o seu desejo pecaminoso, é colocar lá. Não é pedir aquilo assim, eu quero isso, eu desejo isso e ainda quero isso, não. Você ora em nome de Jesus porque os seus pedidos precisam estar alinhados com o nome dele. Você sabe que nome, dentro da cultura semítica, ele não é só o modo pelo qual você se refere a um ser. O nome denota também as características, as qualidades daquele ser. Então, quando você ora ao Senhor, em nome de Jesus, o que você vai pedir precisa estar compatível, alinhado com o caráter santo de Jesus. Então derrama perante ele o seu coração, e o salmista parece que não se cansa, né? Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Derrama perante ele, quantas vezes é precisar. Lucas 18 conta a história do juiz iníquo. Você sabe que o juiz iníquo existe desde sempre, né? Seja de futebol, seja de justiça, seja o que for. Infelizmente, tão velho quanto andar para frente. Então, e lá tem um juiz que não respeita ninguém, não teme a Deus, não faz coisa nenhuma, mas tem uma viúva chata. Pense bem, ela não é chata porque é viúva. Vai ver, ela era chata mesmo, ela era insistente. Vai ver, o marido dela morreu por causa da chatice dela, não sei, tanto faz. O fato é que ela é chata, ela importuna. Tem uma causa lá e ela é viúva. O fato dela ser viúva coloca ela em desvantagem, principalmente no primeiro século. Ela tem o juiz, só que o juiz dela, coitado, é um juiz iníquo. O juiz que está ali para servi-la, na cidade dela, é iníquo, ele não quer saber de nada. Então, ela vai lá e importuna, você não vai conseguir, não, mas eu vou. Isso é o momento que o juiz desiste. Eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas essa mulher é chata. Nossa. Eu vou fazer o que ela quer, porque senão vai acabar comigo, eu não tenho mais paz, eu não tenho mais sossego. Quer dizer, é interessante, né? Ele não teme a Deus, não respeita homem nenhum e não tem sossego nisso, porque de vez em quando uma coisa muito ínfima, insignificante, uma viúva. Você tem ideia do que é uma viúva no primeiro século? É uma das piores condições para uma pessoa estar. E uma coisa assim insignificante, sem poder, pronto. Faz o sujeito ir lá, vem cá, que você está devendo essa senhora, vai pagar agora, se não pagar agora, tu vai preso. Pronto, resolveu, minha senhora, não, deixa em paz. Jesus conta essa parábola para falar o seguinte: não pare de pedir a Deus, porque Ele é muito melhor que qualquer juiz. Se um sujeito iníquo, se um sujeito que não respeita ninguém, é capaz ainda de, numa circunstância, fazer justiça,
vosso Pai Celestial não vai ouvir-vos com muito mais rapidez, ainda que pareça demorar? Ele está dizendo, ore e não pare. Nós começamos a orar por certas coisas e, será que eu estou chateando demais a Deus? Tem gente que fala essa tolice, eu já ouvi muito crente falar isso, será que eu estou chateando demais a Deus? Como, irmão? Você chateia a Deus quando você peca, quando você não confia, quando você não usufrui dele. Se você quer glorificar a Deus, uma das formas mais intensas de glorificar a Deus é usufruindo dele. Uma das formas de usufruir dele é orando. E do jeito como Jesus ensina, então você comparece diante dele. Tem aquele parente não crente, não é? A gente ora uma vez, ora outra. Quantas vezes você orou nessa semana pela salvação do seu filho? Seu filho pequenininho, neném. Quantas vezes você orou? Nós criamos os nossos filhos como os filhos da aliança. Nós não evangelizamos nosso filho. Ele vai ter que fazer lá na frente um caminho oposto, um caminho contrário à criação dele, se ele quiser se afastar de Deus. Mas você precisa orar pela salvação dele. Quantas vezes você fez isso essa semana? Seu filho já chegou e já falou, eu creio em Cristo. E a criança que chega a isso, o próximo passo dela é, eu quero me batizar porque eu creio nele. E mesmo depois disso, você vai continuar orando por ele, não vai? Ah, já está salvo agora. Você sabe todos os enfrentamentos que tem. Nós desistimos de orar muito cedo. Essa é uma das formas, como eu digo, nós oramos muito pouco. Uma vez aqui, outra vez ali. Tem alguém enfermo, nós queremos apresentar isso a Deus. Deus pode curar, Deus pode não curar, o poder é dele, ele quem sabe o que ele vai fazer. O meu dever é estar diante dele e pedir. Salvação das pessoas, é ele quem elege. O Filho morre especificamente pelos seus eleitos. O Espírito vai aplicar a obra da graça do Pai e do Filho ao coração dos eleitos. A minha obrigação, no entanto, é interceder para que as pessoas sejam salvas. Deus não me mandou eleger ninguém, Deus não me mandou morrer por ninguém, Deus não me mandou convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. O Deus Trino faz isso, mas ele me mandou orar pelas pessoas, inclusive pela salvação delas. Eles oram aqui, ali, de vez em quando. E essa preocupação que temos levantado nessa manhã, irmãos. Aí vem um problema para nós, aí nós começamos a orar por aquilo, enquanto nos aflige. E mesmo assim, muitas vezes, deixamos para lá no meio do caminho, porque as outras coisas interferem. Derrama o coração perante ele. Os próximos versículos, 9 e 10, ele vai falar, não confie nos outros, não confie nas coisas. Não confie nas pessoas, não confie nas... Não é que você não possa ter relação de confiança. Essa semana mesmo alguém disse assim, a Bíblia não diz maldito homem confia no homem? E eu falei, não. Não, mas diz sim, diz, mas não do jeito que você está falando. E eu pergunto sempre, o que vem antes, o que vem depois desse versículo? Parece que tem que ficar repetindo isso para algumas pessoas. O que vem antes, o que vem depois desse versículo? Ah, não sei. Então... É por isso que está falando bobagem. Nós precisamos de relação de confiança, senão a gente não fazia coisa nenhuma. Agora nós sabemos que as pessoas podem falhar, não é isso que o Salmo está dizendo. Não confie nas pessoas, nesse sentido. Ele diz, os plebeus são coisa nenhuma, os de fina estirpe, os nobres, a elite também não vale nada. Coloca os dois na balança, e a balança, o hebraico tem essa força, e a balança sobe. É interessante o hebraico aqui. Às vezes assim, você coloca o peso e sobe. O efeito é contrário. Não confie nas pessoas assim. Confie em Deus. Temos que ter relacionamento de confiança, mas existem tipos diferentes de confiança. Irmão, você só pode confiar desse jeito em Deus. Embora você vai ter que confiar relativamente nas outras pessoas. Não confie nas coisas, sejam elas conseguidas por extorsão, por roubo, ou mesmo legitimamente, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Meu irmão, eu duvido que qualquer pessoa aqui vai dizer, qualquer pessoa aqui que tenha alguma condição financeira estável vai dizer assim, estou tranquilo. Todos nós conhecemos a história daquele sujeito lá que o campo produziu muito, ele falou, agora eu vou construir celeiros maiores, vou estocar lá, vou dizer para mim mesmo, olha só, ele fazia o que o salmista faz. Eu digo sempre, né, tem uma forma certa e uma forma errada de fazer qualquer coisa. Né? Ele fazia da forma errada. Ele também chegou diante do espelho para falar para a alma dele. Falou besteira, falou bobagem. A alma tens em depósito muitos bens para muitos anos. Come, bebe, vai se divertir.
E aí Deus diz para ele, seu louco, essa noite você vai morrer, isso aí vai ficar para quem? Todos nós conhecemos essa história. Então não acho que ninguém aqui vai pensar isso. Uma situação, qualquer situação já estável, não, estou tranquilo, não. Mas às vezes nós agimos dessa forma. E uma das principais formas de demonstrarmos que agimos dessa forma, não buscar a presença de Deus constantemente. É não buscar a presença do Senhor constantemente. Não orar ao Senhor, não ter vida de oração. Eu não estou falando daquela oração, eu oro todo dia, pastor, toda hora eu estou orando, estou no ônibus, estou orando, estou lá no trabalho, estou orando. Não, você não está, irmão. Você está falando com Deus alguma coisa lá, não é disso que nós estamos falando. Jesus não viveu só disso. Jesus, que é Jesus, se separava, subia um monte, ficava lá, ia para uma região afastada, desértica, ficava lá em oração. Buscava, cadê? Estava orando, ele estava orando, buscando ao Pai, em todo momento de decisão, em todo momento de dificuldade, em todo momento de nada demais acontecendo, estava aí na presença de Deus sempre. Por que eu e você achamos que podemos reduzir a vida de oração a alguma coisa que nós chamamos de dinâmica, achamos que é muito espiritual, mas não separamos tempo? Separamos tempo para assistir nossa série favorita lá no Netflix, não é? Netflix tem sido um problema para um monte de crente aí. Né? Separamos tempo para ficar na mídia social, é Zap, é Facebook, a gente fica lá um tempão. Separamos tempo para ir ao nosso restaurante favorito, ou à nossa lanchonete, ou ao podrão favorito, dependendo do que seja, mas nós temos nosso tempo para isso, não é? E na hora de orar, não, eu oro quando estou andando na rua. Ninguém derrama coração perante Deus andando na rua. Talvez pontualmente, circunstancialmente, isso possa acontecer como exceção. Derrama-se o coração perante Ele em encontros prolongados com o Senhor. Você gosta de estar com seus amigos, não gosta? Não gosta de estar com o Senhor? Será que Ele é tão irreal assim? Então não confie em pessoas, não confie em coisas. E ele termina dizendo, uma vez Deus falou, eu ouvi 2 vezes, isso aqui é bom, né? Ele está de acordo com o que o apóstolo vai dizer lá, né? Todo homem seja tardio para falar, pronto para ouvir. Aí alguém pergunta, por que Deus deu uma boca e 2 ouvidos? O salmista responde, porque quando a gente ouve Deus falar uma vez, ouvimos 2. Ele fala uma vez, nós ouvimos 2. Se a gente tiver algum miolo na cabeça. E é isso que ele faz. Deus falou, eu ouvi 2 vezes, quer dizer, eu prestei atenção nisso. Que o poder pertence a Deus. E aí ele termina falando com Deus finalmente. E a ti, Senhor, pertence a graça. Graça aqui é aquela palavra, hased, é uma palavra cheia de significado. Ela quer dizer graça pactual, ela é traduzida às vezes por misericórdia. É aquela disposição soberana, espontânea, que Deus coloca no pacto que Ele faz com os seus, de ser favorável aos seus. A ti, Senhor, isso pertence a Ele, nós não conseguimos, Ele não vende, não é conquistável. É só por doação, é dádiva. Então Deus falou uma vez, eu ouvi 2, o poder pertence a Ele, a graça pertence a Ele, pois a cada um Ele retribui segundo as suas obras. Em outros trechos da Bíblia, onde fala sobre Deus retribuir, cada um segundo as suas obras, é dito coisa do seguinte, eu conheço o coração. Lá em Jeremias mesmo, né? Onde se diz que o coração é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí Deus diz, eu, Senhor, provo os corações, eu examino, e mais adiante diz, e darei a cada um segundo as suas obras. Ou seja, nós lidamos com um Deus que conhece as nossas obras. Ele não conhece aquilo que os outros conhecem, Ele não vê externamente, Ele sabe realmente. Meu irmão, a visão de Deus é completamente diferente do que nós fazemos. Aí você está me vendo aqui pregar e etc, Deus está vendo um negócio assim muito, muito feio, muito sem graça, né? Aí você está vendo alguém que parece estar quieto no canto dele, Deus está vendo alguma coisa gloriosa ali. Nós enxergamos de um jeito, Deus enxerga de outro. Samuel aprendeu isso de forma bem viva quando ele foi ungir, né? Os filhos de Jessé lá, um deles chegou lá, esse daí, ele viu o primeiro e falou, esse aí, rapaz, olha só, o cara parece um deus grego. É um anacronismo, né? Samuel não ia pensar em deus grego, mas enfim.
olha só, esse cara com esses olhos, esse cabelo, essa postura, essa altura, esse porte todo, certamente ele deu, não, está se impressionando porque o cara frequenta a academia. Eu não olho como você olha. Então, o Deus com quem tratamos é um Deus que realmente nos conhece. Isso é meio amedrontador. Você chega diante dele e você não vai conseguir fingir. Porém, é encorajador também, porque ele ama você, apesar de saber como realmente é aquilo que você faz para ele. Irmãos, vamos nos derramar. O salmista diz, confie nele, povo. Derrame, confie em todo o tempo, derrame perante ele o seu coração. Ele é o nosso refúgio. Né? Então, nessa primeira mensagem sobre isso, você tem alguns exercícios que você pode fazer. Vigie-se. Vigie-se. A gente fala, Jesus falou, vigiai e orai. Interessante. Vigilância com oração. O salmista faz isso, ele fala consigo mesmo. Espera somente em Deus e silencioso. Fique silencioso, né? Ou seja, calmo. É como o Salmo 131. O Salmo 131 termina com uma figura muito bonita, uma das mais doces que tem, que é uma criança que acabou de ser amamentada pela mãe, ela está nos braços da mãe. O que acontece? Ela se aquieta, ela se acalma. O salmista diz, como a criança que acabou de ser amamentada pela sua mãe, assim eu fiz calar a minha alma em mim, por causa do Senhor. Então ele faz esse exercício, você faça esse exercício. Expresse sua confiança no Senhor. Você não confia em homens, você não confia em coisas. Você não confia em pessoas, você não confia em coisas. No Senhor. Derrama seu coração perante Ele, insista nas suas súplicas. Se elas não forem corretas, você vai ter como acertar isso. Faz parte do crescimento essa oração constante. Então você vai acertando isso, você vai aprendendo na igreja, você vai conversar com outras pessoas, você vai dizer, eu estou pedindo isso ao Senhor, não sei se eu estou fazendo. Você vai chegar em alguém, principalmente se você está numa igreja onde existem pessoas que podem ajudá-lo nisso, mas não deixe de orar, não deixe de colocar diante do Senhor, não deixe de insistir diante do Senhor. Né? Declarando sempre, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha salvação, Ele é o meu forte rochedo, a minha rocha firme, Ele que é isso. Eu e você precisamos nos lembrar disso. Uma das razões porque cantamos, irmãos, é porque nas canções nós nos lembramos disso, lembramos isso uns aos outros. E como eu disse, quando você começa a fazer isso com você começa a querer falar para os outros. Então as nossas conversas vão se tornando conversas mais santas. Conversa mais santa não é uma conversa que só fala de igreja e de oração e de Bíblia, mas é a conversa que sai da boca de pessoas cuja preocupação maior com o tempo começou a ser a glória de Deus. Como é que eu glorifico a Deus? Com o que eu falo, com o que eu faço, aonde eu vou, com quem eu fico, com quem eu estou, com quem eu me encontro, as coisas que eu faço, o modo como eu sirvo na igreja. Você tem aquela preocupação da glória de Deus. O Senhor Jesus está sendo glorificado nisso que eu estou fazendo. E é como debrear um carro depois que você aprende a dirigir. Você não fica pensando nisso, isso toma conta de você. Mas você não fica pensando nisso, nesse caso, porque como nós aqui estamos lidando com pecado e não com a mecânica de um automóvel, porque você é lembrado disso. Você é lembrado disso na igreja, pela pregação da palavra, pelo estudo da Bíblia, pelos irmãos, e você é lembrado disso em muitos momentos por você mesmo, quando você diz, espera em Deus, ó minha alma silenciosa, espera somente nele, Ele é a minha salvação. Deus nos abençoe. Amém.